O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado, povo querido, família Canção Nova, família Betânia, vocês que celebram conosco essa Santa Eucaristia. Quero partilhar com vocês uma inquietação da liturgia de hoje. Na primeira leitura nós temos um código de conduta do bom cristão: seguir a caridade perfeita, a hospitalidade, a castidade, viver bem com os bens materiais, a pobreza, tudo obedientes à palavra do Senhor, com obediência segundo os seus estatutos e também aquilo que nos faz bem sob a orientação do Espírito. Mas no Evangelho nós temos um relato de um ato de violência brutal, um martírio de João Batista. Nós vemos aonde pode chegar o ser humano quando ele não tem Deus no coração. Nós vemos onde pode chegar o ser humano quando não tem amor fraterno no coração, onde ele não permite que a caridade perfeita do Senhor habite o seu coração. Não para que nós sejamos perfeitos, porque isso só um dia, quando nos encontrarmos frente a frente, face a face com o Senhor, aí Ele nos permitirá
participar da sua perfeição no céu. Mas agora, nesse peregrinar por essa terra, procurando seguir o seu exemplo e os seus ensinamentos, não permitimos que a caridade perfeita nos inspire para bem vivermos a hospitalidade, a pobreza, a obediência, para bem vivermos a fraternidade como um todo. Nós olhamos para os meios de comunicação social e nós constatamos que a violência tem aumentado. E o número de violência doméstica, o número de assassinatos, o número de estupros, o número de várias situações que têm nos assustado. Um pouco vítima, um pouco resultado dessa pandemia que nós estamos vivendo, porque potencializou mais a convivência própria, familiar, e de repente, quem antes não era habituado a conviver um dia inteiro com a própria família, de repente teve que lidar agora e ter que se reinventar diante de uma nova realidade. E se deparar, na maioria das vezes, com quem talvez você não conheça mais da maneira como conhecia antes. Mas o que tem me preocupado muito mais, além de toda essa violência escrachada que nós vemos por aí, é a violência velada dentro das nossas casas e nos nossos relacionamentos. A violência escrachada que nós temos por aí é só resultado de uma violência que nós já vamos cultivando no coração. Todas as vezes que nós alimentamos o ódio, o sentimento de vingança, todas as vezes que nós trocamos palavras duras, todas as vezes que nós olhamos com competitividade um para o outro, todas as vezes que nós olhamos com olhar de julgamento uns aos outros e até nos sentindo, de certa forma, melhores ou superiores uns dos outros, nós estamos cultivando violência. Violência em palavras, violência em falta de acolhimento. E aí não tem como não recordar o Padre Léo, fundador da comunidade Betânia, servo de Deus, esse caminho de processo de beatificação. Ele nos deixou um legado como comunidade Betânia. Nós temos como carisma o amor acolhedor. Nós temos como carisma acolher todos aqueles que vêm até nós como o próprio Cristo, que procura em cada um de nós ser acolhido. E o que é acolher? Acolher é trazer o outro para dentro do coração sem julgamento. Mesmo que no primeiro momento ele esteja errado, mesmo no primeiro momento ele esteja caído, mesmo que no primeiro momento ele seja um miserável que precise de perdão, que precise da caridade perfeita para poder se reerguer. Só que a sociedade faz com que nós olhemos para quem hoje precisa e mais tenhamos uma postura de condenação do que de acolhimento. Porque o que importa é eu ser feliz. E aí nós vamos deixando de lado os nossos bons relacionamentos. Nós vamos deixando de lado, nós vamos competindo dentro de casa. E o problema é que quando eu vou competir com alguém, ou eu me coloco como superior o outro, e aí eu olho de cima para baixo, então eu me sinto no direito de apontar o dedo, acusar, e sinto o direito de humilhar, ou então eu olho de baixo para cima, me sinto inferior ao outro. Então, para eu me sentir bem ou para eu me sentir agradável, eu preciso minar as relações, puxar o tapete para que eu fique me sinta bem, para que o outro consiga eu ficar, me sentir no mesmo nível que o outro. E aqui gera-se uma dificuldade muito grande, porque nós vamos contra aquilo que o Senhor nos pede hoje na primeira leitura, e é aí que começam a aparecer os grandes gestos de violência, a partir de palavras e depois até chegar ao extremo dos gestos. E aí nós vemos quanto se elevou o número também de divórcios, quanto se aumentou o número de separações, quantas pessoas hoje, quantos jovens que saíram de casa brigados com seus pais, como a dependência química aumentou nesse tempo por falta de amor. Um coração sem amor é um coração muito perigoso.
Um coração sem amor é um coração capaz de revelar o pior que o ser humano pode ser. Por isso, o desafio que a liturgia nos vem dar hoje é o desafio de aprender a olhar uns aos outros com o coração acolhedor, procurando encontrar no outro a pessoa de Jesus. Quem não lembra do Padre Léo contando a historinha de Jesus na sua casa? Aquela família que brigava muito e de repente foram encontrar aquele padre e o padre disse: olha, Jesus está escondido na sua casa. E quando eles começaram a procurar Jesus dentro de casa, começaram a se olhar procurando Jesus um no outro. E aí foram acolhendo um ao outro em seus limites, em suas misérias, nas suas fragilidades, nos seus pecados, e aí encontraram um caminho de restauração, um caminho de amor, um caminho de reconstrução da própria família. E a família foi restaurada. Claro, o Padre Léo conta isso de uma forma muito mais cômica, muito mais alegre, até não temos o tempo para poder fazer isso, mas nos recorda como isso pode fazer a diferença na nossa vida. A pergunta que eu tenho que fazer é: hoje, dentro da minha casa, nos meus relacionamentos, eu procuro acolher as pessoas que estão ao meu redor, ou hoje eu sou mais um juiz, uma juíza dentro da minha casa, apontando o dedo, criticando, buscando, deixo-me dominar pelos meus negativismos? Hoje, as pessoas que estão ao meu redor têm conhecido quem? Têm conhecido o meu melhor ou têm conhecido o meu pior? Se eu olhar, fizer uma retrospectiva, nem precisa fazer do ano passado. Já estamos em fevereiro, primeira sexta-feira do mês, só desse mês de janeiro. Se a gente fizer uma retrospectiva só desse mês de janeiro, qual que seria o saldo? Será que seria um saldo devedor? Ou será que seria um saldo de crédito diante do amor de Deus? Diante do que o amor de Deus nos inspira? Eis o desafio: instaurarmos o reino de Deus nesse mundo, um reino de acolhimento, um reino de paz, um reino de amor, um reino de perdão, o reino que realmente vai realizar o nosso coração. Por isso, nos coloquemos numa atitude de humildade e peçamos ao Senhor essa graça hoje. Senhor, eu quero amar, quero me deixar conduzir pelo Teu amor, que vence qualquer barreira, pelo Teu amor que vence qualquer pecado, o Teu amor que vence qualquer palavra dura, o Teu amor que vence qualquer situação. Fecha um pouquinho os teus olhos e conversa um pouquinho com o Senhor nessa manhã, nessa primeira sexta-feira do mês. Conversa com um pouquinho com o Senhor, diga ao Senhor: Senhor, talvez hoje ainda o meu coração está muito duro, muito fechado. Talvez, Senhor, ainda eu não consigo me deixar conduzir pela caridade perfeita. Eu tenho desejo, mas ainda não consigo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, porque eu sei que em Tua misericórdia eu tudo alcanço. A Tua misericórdia que olha para as misérias do meu coração e me acolhe, eu tudo posso, eu tudo alcanço. Tudo é renovado, tudo é restaurado. Sim, Senhor, contigo tudo é possível. Tu podes renovar todas as coisas. Me ajuda a renovar, Senhor, o meu pensamento, ajuda a renovar as palavras, ajuda a renovar, Senhor, a minha postura, ajuda a renovar, Senhor, o meu jeito de viver, para que meu jeito de viver anuncie e testemunhe o Teu amor, e assim, Senhor, consiga revelar o meu melhor àqueles que estão à minha volta, em todos os momentos da minha vida. Não revelar o perfeito, porque nunca seremos perfeitos nesse mundo, mas revelarmos o nosso melhor à luz da caridade de Deus, que é perfeita. É isso que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, é isso que nós clamamos nessa manhã. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.